Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos hoje começando a primeira lição do segundo trimestre da nossa revista da Escola Dominical e nós queremos nessa oportunidade te convidar para acompanhar conosco durante esse trimestre, que nós vamos falar sobre um assunto bastante pertinente para os nossos dias. Na capa da nossa revista vai estar o título: A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E nós vamos aqui discorrer sobre alguns assuntos, algumas cartas de Paulo. Mas antes de tudo, nós vamos orar ao Senhor. Deus querido e santo, nós te louvamos, Deus. Quero te agradecer, Deus querido, pela oportunidade de ministrar a tua palavra, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de mais uma vez, ó Deus, falar, ó Deus, aquilo que o Senhor, ó Deus, quiser que o Senhor que seja falado da tua parte. Deus, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos falar então sobre esta carta de Paulo aos Efésios. A igreja situada em Efésio, uma cidade grega, bastante idólatra, como é toda a Grécia. Mas Paulo, ele se dispôs a ir até essa cidade falar do amor de Deus, pregar as boas novas àquele povo. E também nós queremos relembrar um pouquinho da história do apóstolo Paulo, de todas as cartas que contém o Novo Testamento, as 13 cartas escritas por Paulo. A carta aos Efésios é considerada uma das cartas mais emblemáticas do Novo Testamento. E nós queremos só fazer menção a algo a respeito de Paulo. Todos nós sabemos que Paulo, antes de ser um pregador do Evangelho, Paulo era um perseguidor da Igreja de Cristo. Paulo, ele era uma pessoa que perseguia todos aqueles que professavam a fé em Jesus Cristo. E quando ele estava a caminho de Damasco, acontece algo inusitado com Paulo. Ele tem um encontro com Jesus Cristo. E a partir daquele momento, Paulo é transformado por Jesus Cristo e se torna um dos maiores pregadores do Evangelho da história da nossa história, na verdade. E nós queremos falar hoje, a primeira lição vai falar sobre a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Nós vamos falar sobre algumas coisas sobre essa carta de Paulo aos Efésios, tirar algumas lições dessa carta. Como eu disse, uma das mais emblemáticas já escrita por Paulo. E eu quero ler o texto áureo e a verdade prática, que diz assim. Texto áureo vai dizer assim: a vós graça e paz da parte de Deus e do nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. E a verdade prática vai dizer: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Então, meus irmãos, nós temos também a leitura bíblica em classe que eu quero ler com os irmãos. 2 textos da palavra do Senhor, Efésios capítulo 1, versículo 2 e Atos capítulo 19, versículo de número 7, vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus,
A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7, diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntando-lhes então em que sois batizados, então eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo diz: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Esses eram ao todo uns 12 varões. Então, meus irmãos, nós temos aqui nessa lição 3 objetivos que nós vamos falar nesta lição. Primeiro é apresentar a autoria e a data da epístola, da carta aos Efésios. Segundo, é identificar para quem foi dirigida a epístola, a carta aos Efésios. E terceiro é explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. E eu quero já ler a introdução e fazer um comentário acerca da introdução e do ponto central da revista, que vai dizer assim: a epístola aos Efésios é denominada coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e seus principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse assunto, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. E o ponto central fala assim: em Éfeso, Jesus Cristo é a cabeça e a igreja o seu corpo. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que na introdução ele vai dizer que essa carta é denominada a coroa dos escritos de Paulo e a rainha das epístolas. Como eu disse, uma das cartas mais emblemáticas, talvez mais comentadas de Paulo. E nós vamos ver que o ponto central, que não pode ser diferente, é Jesus Cristo como cabeça e nós, igreja, como corpo de Jesus Cristo. Meus irmãos, se não for assim, nós não seremos, de fato, verdadeiros cristãos. A cabeça da igreja certamente é Jesus Cristo, sempre será, sempre foi e sempre será. E nós, como cristãos, como igreja do Senhor, nós somos um corpo dependente da cabeça, que é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nessa lição, como eu disse, a igreja eleita, Jesus Cristo, quando ele veio à Terra para ser 100% homem, 100% Deus, ele veio para nos trazer a liberdade, né? Não que os cristãos antes de Jesus Cristo eram cristãos presos, mas trazer uma consciência daquilo que deve ser um verdadeiro cristão. Porque até então nós conhecemos e nós sabemos que o povo antes de Jesus Cristo vivia pela lei. E Jesus Cristo veio não para mudar a lei, mas Jesus Cristo veio para nos trazer a graça, uma nova vida debaixo da graça de Jesus Cristo. E quando Paulo é transformado pelo poder de Jesus Cristo, Paulo vai receber como nenhum outro apóstolo recebeu. Apesar de nós falarmos o apóstolo Paulo, Paulo não foi apóstolo porque Paulo não andou com Jesus, mas como discípulo de Jesus, Paulo recebeu instruções como nenhum outro
recebeu instruções daqueles que andaram com Jesus. Mas eu quero aqui já adiantar para os irmãos, no primeiro ponto sobre a autoria e a data. O primeiro ponto, nós vamos comentar sobre 4 pontos aqui desse primeiro tópico, que vai dizer assim que a autoria e a data, o primeiro ponto vai falar sobre a autoria, conforme o costume da época. O autor inicia a carta declarando sua identidade, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, como nós lemos. O livro dos Atos dos Apóstolos menciona que ele se chama Saulo, nome hebraico, traduzido do hebraico, mas que também é conhecido como Paulo. No Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 9, está descrito isso, que em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. E aí nós vamos ver, meus irmãos, que Paulo, a autoria dessa carta e a data da carta, nós vamos ver daqui a pouco. Paulo, ele prefere ser chamado por esse nome justamente porque Paulo se considera o menor entre todos. Considerava o menor entre todos. Então, por isso, essa referência a Paulo, por ele ter dupla cidadania. Segunda coisa que Paulo vai falar, sobre a assinatura apostólica. Toda carta, se você pegar no Novo Testamento, ou tirando o livro, a carta aos Hebreus, que há uma discussão a respeito disso, que também alguns atribuem a Paulo também. Mas a assinatura apostólica, nas 13 cartas da sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação da sua autoridade apostólica como ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Então aqui nós temos três coisas na verdade que a gente precisa comentar. Paulo, ele, como eu disse, ele prefere escolher este nome, de Paulo, ser chamado de Paulo, por ser considerado menor. Mas na verdade ele vai dizer aqui, nós temos aqui uma coisa que eu quero comentar também. Nós vemos a diferença das cartas de Paulo, que Paulo ele escreve não para o povo, claro que para todo o povo, mas especificamente para o povo gentil. Quem era o povo gentil? Era todo aquele povo que não era considerado judeu. E Paulo, como um bom pregador da palavra de Deus, ele soube infiltrar e soube ganhar esse povo. Então, por isso Paulo, ele é considerado o apóstolo dos gentios. Outro detalhe relevante é a reivindicação da autoridade apostólica como ressalva pela vontade de Deus. Olha só, um homem como Paulo reconhece uma coisa que muitas das vezes de nós não temos coragem de fazer. Paulo, ele reconhece que se dependesse da vontade dele, certamente para ele seria melhor ele ser talvez o perseguidor do que ser o pregador ou o perseguido. Quando ele vai dizer, lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 1, que nós lemos, ele vai dizer que, o comentarista vai dizer que o detalhe relevante nesta reivindicação da autoridade da carta, ele faz questão de relatar, de falar que é pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Ou seja, não foi o homem que escolheu Paulo.
até mesmo porque se dependesse daquele povo da época, se dependesse dos próprios apóstolos, Paulo não teria sido pregador do evangelho. Porque até então um homem acostumado a matar, acostumado a perseguir o povo de Deus, como é que seria pregador do evangelho? Então Paulo, ele faz questão de ressaltar que não foi pela vontade dele, mas foi pela vontade de Deus. Terceira coisa deste comentário, uma epístola da prisão. Paulo escreveu essa epístola quando estava preso em Roma. Vai dizer assim, a epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então, observe bem, irmãos, que Paulo, mesmo preso em Roma, ele não deixou de professar sua fé em Cristo. Ele não deixou de fazer aquilo para o qual ele foi enviado, ele foi escolhido. Ele escreve, além da carta aos Efésios, ele escreve, vai dizer aqui, aos Filipenses, as duas cartas aos Colossenses e a Filemon. Então nós vamos ver que ele se autodenomina como prisioneiro de Jesus Cristo, pela vontade de Jesus Cristo, o preso do Senhor, o embaixador em cadeias. E aí essa conotação nós vamos ver que Paulo ele está dizendo, olha, não importa a situação que eu esteja, porque independente de eu estar aqui preso, eu não vou deixar de falar do amor de Deus. Aconteça o que acontecer, eu estarei aqui falando em nome de Jesus Cristo. A quarta coisa, a data. De acordo com Atos dos Apóstolos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar a igreja na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Então, meus irmãos, notem que Paulo, a data das cartas de Paulo é 60 anos depois de Cristo, Ou seja, Paulo ele vai escrever essa carta, se nós fizermos uma conta básica e rápida, se Jesus Cristo nasceu e viveu 33 anos, e aqui a gente, a data é 60 anos, 23 anos após a morte de Jesus Cristo, Paulo ainda pregava o Evangelho de Jesus Cristo. Bom, segunda coisa que nós vamos ver, segunda coisa que nós queremos ver aqui, é que Paulo, ele vai continuar escrevendo aos Efésios. O segundo ponto da revista vai dizer sobre destinatário, os destinatários. Mas não é Efésios, na igreja de Efésios? Vamos entender um pouco aqui. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármores com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 20 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas
entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então, irmãos, aqui ele está falando, está descrevendo a cidade de Éfeso, né? Uma cidade, assim como as cidades romanas, uma cidade que tinha, né, hoje no nosso meio, uma cidade de 500 mil habitantes. Nós temos várias cidades com esse porte, né, de 500 mil habitantes, e vai dizer que era uma metrópole que tinha o seu maior anfiteatro do mundo, ou seja, um teatro que era o maior do mundo, com 25 mil espectadores, e ali também a pista de corrida, né? No qual Paulo fala sobre o atleta cristão. Ele faz menção a isso, porque provavelmente observava essas coisas ali. E um estádio com pista de corrida e arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais, que seriam os gladiadores, aquelas coisas todas que nós, né, temos costume de ver através de filmes, através de documentários, essas coisas todas aí. A segunda coisa vai falar sobre a religião em Éfeso, uma coisa importante que nós vamos aprender aqui. A cidade abrigava o templo de Ártemis, ou Diana, que era a deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia da cidade dependia de milhares de turistas que visitavam, e sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Também está lá no livro de Atos Apóstolos, capítulo 19. Então, meus irmãos, notem que Paulo em momento nenhum não afrontou. Paulo, em momento nenhum, ele quis afrontar a religião de ninguém. Ele não quis, em momento nenhum, desbancar a religião, mas ele entrou ali para poder pregar a religião, ou melhor, pregar o evangelho de Jesus Cristo em meio àquele povo que era idólatra. Note que quando ele faz o comentário que a sua maior fonte de renda era o comércio de nichos, ou seja, de objetos, de coisas relacionadas a deuses, né? Que eram de pratos que eram vendidos no templo, razão pela qual os moradores, né, ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então, o que Paulo fez? Pregou contra todos aqueles objetos santos, estátuas, enfim, tudo aquilo que era vendido em sinal de adoração a outros deuses. E Paulo ali pregou que o verdadeiro arrependimento estava em Cristo, que o verdadeiro Deus era Jesus Cristo. Não tinha forma, não tinha estátua, não tinha nada que pudesse comparar o Deus que Paulo pregava. Isso causou um certo espanto naquele povo. E vamos em frente aqui, no terceiro ponto. Ele vai dizer que a igreja de Cristo, a igreja de Éfeso, Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na casa de Tirano. Em Efésios, Deus usou Paulo poderosamente, a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear a cidade, e segundo Irineu, bispo grego, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Paulo, além de evangelizar os redores
né, da Ásia Menor, ele entrou ali em Éfeso para evangelizar. E algo interessante que na introdução nós lemos, que quando ele vai dizer que ele chegou ali e achou 12 discípulos, né? E fez uma pergunta para eles, em que batismo crestes, né? Nós lemos aqui na introdução, no versículo 1, né? Vai perguntar para eles aqui, vai dizer assim: e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes, ou seja, quando se converteram? E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João Batista, lá no início dos evangelhos. E Paulo disse: ouviram, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo, impondo as mãos sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram noutras línguas, e esses eram ao todo uns 11 varões. Então, observem bem que Paulo, quando encontra com esses homens, ele vai levar esses homens para poder conhecer de fato o que era o poder de Deus. E ali, quando ele diz, né, uma coisa interessante que nós vemos, Paulo, ele impõe a mão sobre aqueles homens, ora, e Deus batiza aqueles homens também com o Espírito Santo. Outra coisa interessante, que não é de nos espantar nos dias de hoje ainda, quando vai dizer aqui que Deus usou Paulo poderosamente, a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Irmãos, nós vemos essa prática hoje no nosso meio. Alguns por aí, né, sem crítica a nenhuma religião, mas nós vemos pessoas se valendo desse artifício, que claro que não se aplica ao nosso meio, porque aqui certamente foi a permissão de Deus que isso acontecesse, porque, né, Paulo jamais, né, eu creio que jamais faria isso, né, mas a vontade de Deus sobre a vida daquele povo. E hoje nós ainda vemos isso, né, pessoas pegando essas coisas e se valendo disso para fazer disso um meio de vida. Não é diferente do que acontecia na igreja de Éfeso. Quarta coisa, saudação epistolar, ou seja, a saudação descrita na carta de Paulo, as cartas de Paulo, é a saudação mais breve dentre todos os descritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com a palavra graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos da maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então nós vemos aqui que Paulo ele não faz muito alarde ao se apresentar, ao cumprimentar aquele povo. Ele só vai fazer uma breve saudação dizendo que aquele, né, a graça e paz, né, alguns consideram que essa expressão lembra o favor gratuito e merecido de Deus, né, que é a graça que Deus nos dá e a paz que Deus que opera sobre nós, que, como diz a palavra de Deus, a paz que excede todo entendimento. Então, quanto aos destinatários, aí nós vamos ver que esta carta, irmãos, ela
Essa carta, ela considerada a epístola circular, destinada aos cristãos da maioria gentílica, como eu disse, né? Paulo tentou pregar para muitos que eram judeus, mas esses não deram crédito a ele, então ele foi pregar para aqueles que queriam ouvir, né? É a nossa obrigação, quer ouvir a palavra de Deus, bem, não quer ouvir, nós não podemos obrigar ninguém. E é o que Paulo, né, fazia naquela época. E na maioria das pessoas gentílicas de muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante da região. Então essa carta provavelmente ela se espalhou, ela foi reproduzida e se espalhou para o povo daquela região, né, com ensinamentos, com coisas que Paulo provavelmente havia descrito nessa carta. E o terceiro ponto e último ponto que eu considero aqui o que nós podemos comentar mais coisas, né? Porque até então é só a introdução aqui acerca da carta de Paulo. Nas lições seguintes nós vamos estar tratando de outros assuntos que também serão relevantes para a nossa vida cristã. E o propósito e a mensagem da carta de Paulo, né, como eu disse, Paulo escreve essa carta quando estava preso em Roma. E o propósito aparentemente, vai dizer aqui a comentarista, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras cartas de Paulo, nem outras epístolas de Paulo, né? Se nós pegarmos a igreja, a carta aos Coríntios, aos Romanos, enfim, que trata de problemas direcionados ao povo da igreja, Paulo não tem esse objetivo de abordar nenhum assunto específico, mas nós vamos ver que nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões, apesar de não ser direcionada a um assunto específico, mas traz um cunho que vai fazer com que a pessoa possa tirar proveito daquilo que Paulo está escrevendo nesta carta. Por exemplo, havia novos convertidos que vinha do mundo helênico e praticava religiões de mistérios e magia, mas que agora se reunia com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então observe, irmãos, que quando, né, primeiro ponto a ser destacado aqui que Paulo ele vai fazer o quê? Ele vai resgatar esse povo através das suas mensagens, das suas pregações, esse povo que era perdido, esse povo que praticava outras religiões, outras seitas, né, que vai dizer aqui, mas que agora se reúne com os santos em Éfeso, ou seja, aqueles que eram escolhidos, aqueles que estavam aceitando que Paulo estava dizendo, né? Aí vai dizer, não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle de tudo, no controle do universo inteiro, ou seja, nós ainda hoje podemos ter essa certeza, né, que Deus, né, que Jesus, ele está no controle de toda a situação. Deus, como eu disse aqui em outra ocasião, Deus nunca perde o controle de nada. Jesus Cristo, ele nunca perdeu o controle de nada, né? Por mais que nós vemos pessoas escarnecerem de Jesus, pessoas dizerem acerca de Jesus, e até mesmo nós vemos comentários de grandes autoridades espirituais dizerem sobre o fracasso de Deus, mas Deus nunca fracassou, Deus nunca perdeu aquilo que ele planejou, né? E Paulo
colocou muito bem isso para aquele povo. Segunda coisa, também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Irmãos, e notem que isso não é diferente no nosso meio hoje. Nós, quando vamos ver que quando Paulo vai falar, né, acerca desse assunto, ele vai dizer que é possível perceber uma outra ênfase na pregação de Paulo, né, um outro ponto alto da pregação de Paulo, que ele vai dizer que o passado daqueles homens eram marcados pela imoralidade, bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Então, meus irmãos, observe que Paulo, ele vai comentar, ele vai pregar para esse povo, dizer, olha, a partir do momento em que nós recebemos Cristo em nossas vidas, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Todas as coisas se fez, eis que todas as coisas se fez novas. E ele vai falar sobre adotar um novo estilo de vida. E como eu comentei num vídeo passado, quando vai falar, né, na última lição, quando vai falar sobre um novo homem em Jesus Cristo, quando não há mudança de comportamento, quando não há mudança de vida, não há graça sobre a vida do povo, sobre a vida do homem. E ele também destaca ainda que há uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Meus irmãos, nós sabemos que Jesus Cristo não veio, não estendeu a sua salvação somente para o povo judeu. A palavra de Deus diz que ele veio para os seus e os seus não o aceitaram. E nós, como povo gentio, né, considerado gentio, nós somos aceitos por Jesus Cristo. E quando nós vemos aqui que ele vai enfatizar o plano universal da redenção para ambos, não há uma alma sequer que possa se perder no momento em que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não há uma alma sequer que seja lançada fora quando busca salvação em Jesus Cristo. E isso Paulo deixou bem claro para aquele povo. Sobre essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios, né, no caso Paulo, era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Olha que frase poderosa. O tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Então, meus irmãos, nós podemos entender que seja qual for a denominação, seja qual for a igreja, né, nós sabemos que placa de igreja não salva ninguém, mas seja qual for aquela pessoa que professa sua fé em Jesus Cristo, a genuína fé em Jesus Cristo, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, nós podemos entender que esse tratado teológico, né, sobre a igreja de Cristo, é justamente o corpo de Cristo, simbolizando a igreja como única na face da terra. Quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, ele não vai buscar denominação.
Ele vem buscar a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Como diz o título da lição, nós vamos uma igreja redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Então, quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, ele virá buscar esta igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então, meus irmãos, a mensagem de Paulo para aquela igreja: salvação em Jesus Cristo. Fora dele não há outro que possa nos conceder essa salvação. Segunda coisa, a mensagem. A mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas, dois pontos altos da pregação de Paulo: Jesus Cristo como cabeça da igreja e a igreja como corpo de Jesus Cristo. Assim podemos classificar os desdobramentos desse assunto nos seguintes eixos temáticos. Primeira coisa, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E o que é que Jesus Cristo veio fazer na terra? A Bíblia fala sobre quando Jesus começa o seu ministério, através de um milagre. Mas eu costumo dizer que Jesus Cristo ele não veio na terra para fazer nenhuma dessas coisas. Ele fez porque aprove a ele a fazer. Mas o plano de Jesus Cristo, o plano de Deus traçado lá no Jardim do Éden, era alcançar a salvação do seu povo, daquele povo que clama pelo nome de Jesus Cristo, daquele povo que clama por uma solução, daquele povo que clama por uma mudança de vida. E esse plano, quando vai dizer aqui, esse desdobramento, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Note que Jesus Cristo, quando ele vem à terra, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que ele veio, que tudo que foi feito, se não fosse por ele, teria sido feito. Imagina que esse plano de salvação, ele já estava no plano tanto de Deus, quanto de Jesus, quanto do Espírito Santo. E aí nós vamos ver que na pessoa de Jesus Cristo, que se despiu da sua glória, da sua graça, ou melhor dizendo, graça não, da sua glória, ele desce à terra para poder trazer ao povo, ensinar o povo a conduta para chegar ao céu, para que nós possamos alcançar a salvação em Jesus Cristo. Segunda coisa, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência da salvação. Olha, irmãos, a atuação do Espírito Santo como penhor, né, como o valor de se ter uma experiência com Deus, quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. Terceira coisa, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Meus irmãos, se nós observarmos na história da humanidade, a pior coisa que poderia acontecer com um homem naquela época era a morte de cruz. E Jesus deixou ser pregado naquela cruz para que eu e para que você pudesse reconhecer a soberania de Jesus. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo um homem, assim como eu e como você, ele mostrou humildade. Ele mostrou que sim, poderia ser cumprida através do seu sacrifício
aquilo que ele veio fazer. Número 4, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. A revelação do mistério da vontade de Deus por conta do Espírito Santo. Lembra que eu disse, Atos dos Apóstolos capítulo 2, ficar em Jerusalém até que do céu seja revestido de poder. E para que Deus dá o poder ao homem? Nós às vezes não entendemos que aquilo que está nas nossas mãos para fazer é para fazer em nome de Jesus. E quem atua nas nossas vidas é o Espírito Santo. E quando ele vai dizer o mistério da vontade de Deus, nós vamos entender isso quando nós estivermos com Deus lá no céu, nós vamos entender qual é esse propósito, que muitos de nós não sabemos usar. Porque se soubéssemos usar o poder que Deus nos dá, para curar, para libertar, para tirar pessoas do cárcere, para poder livrar pessoas da droga, da prostituição, enfim, dessas coisas todas, nós faríamos o que Deus mandou nós fazermos. 5. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito Santo. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Meus irmãos, notem uma coisa aqui, que ele vai dizer que um estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração, na intercessão do Espírito Santo, e ele vai pular para o segundo parágrafo, vai dizer que contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e de tudo quanto Ele espera que a igreja faça. Meus irmãos, eu quero fechar esse tópico aqui com este comentário. Ele vai dizer, baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação e na intercessão no Espírito. E ele vai dizer que também na combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, tudo aquilo quanto Deus fez e de tudo quanto se espera que a igreja faça. Nós estamos aí às vésperas aí, irmãos, nós somos convocados para poder se unir. O que nós vemos, pelo menos no nosso país hoje, é um país dividido, religiosamente falando, que cada religião puxa para si mesmo, e nós vemos que muitas vezes a pregação do Evangelho de Jesus Cristo fica de lado, porque nós não vemos essa comunhão entre os povos, entre aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Observe que quando ele vai dizer que, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Quem é a igreja de Deus? Quem é a igreja do Senhor? A igreja do Senhor, os irmãos, me desculpe, eu não estou fazendo um comentário pejorativo de maneira nenhuma, mas os irmãos imagina que nós, como igreja do Senhor, todos nós, de todas as denominações, presbiteriana, batista, metodista, Assembleia de Deus, Deus é amor, enfim, todas as igrejas que estão aí pregando o Evangelho de Jesus Cristo.
Nós somos convocados para poder, neste domingo, fazer um grande clamor pela nossa nação. Fazer um jejum e um grande clamor para essa nação, para a nossa nação. Porque nós somos a base desse povo. Nós somos a base dessa nação. Então imagina que quando ele vai dizer que aquilo que se espera que a igreja faça. E o que é que nós esperamos que a igreja faça? Oremos pelos nossos governantes, oremos pelas nossas autoridades, andemos em comunhão uns com os outros, porque nós não somos um povo separados, né? Separado eu digo dividido. Nós somos um povo que devemos nos unir para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu ouvi do meu pastor que enquanto não se pregar a toda criatura, Jesus Cristo não volta. E pode ser isso que está tardando Jesus Cristo vir buscar a sua igreja. Porque se não unirmos em oração, se nós não unirmos, como está dizendo aqui, buscar a face do Senhor unidos, nós não vamos vencer essa guerra. O inferno está saqueando, o inferno está levando, está buscando dentro da minha igreja, dentro da sua igreja. O inferno está entrando dentro das nossas igrejas e buscando aqueles que estão dentro das nossas igrejas. E muitas vezes nós não percebemos, porque nós estamos preocupados com outras coisas que não seja pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então eu quero deixar essa mensagem para você. Hoje, domingo, 9h da manhã, eu clamo a você, para que nós possamos fazer esse clamor. Assim como está a revista aqui que nós acabamos de ler. Aquilo que o povo, mesmo que seja aquele povo que não professa a fé em Jesus Cristo, mas ele espera que a igreja faça. E nós omitimos, porque muitas vezes nós nos acovardamos, porque nós somos a igreja eleita, o povo eleito, comprado por um alto preço, lavado no sangue precioso de Jesus Cristo. Assim como Pedro diz, um povo eleito, escolhido de Deus. E por que nós somos escolhidos de Deus? Se nós somos escolhidos de Deus, nós não fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos. Eu quero fechar essa mensagem aqui com você, dizendo a introdução dessa revista, desta lição. Ela revela um elaborado resumo da salvação e as suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido para recebermos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então, meus irmãos, olha que nós somos impelidos a viver em santidade e alicerçados em Cristo, que é a cabeça da igreja, para batalhar contra as forças das trevas. Olha ao seu redor hoje. Olha o que está acontecendo ao seu redor hoje.
Todos nós estamos vivendo uma quarentena, muitos dizem forçados, muitos dizem que é necessidade, não importa. Nós devemos fazer a nossa parte. E quando está dizendo aqui que nós somos impelidos a viver em santidade para batalhar contra as forças das trevas, ele está dizendo que nós somos convocados para batalhar. Me parece que o próprio apóstolo Paulo diz que aquele que milita nessa terra não se embaraça com coisas deste mundo. E não tem jeito, meu irmão e minha irmã, se você um dia levantou sua mão, aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você está nessa batalha também. Se você professa a fé em Jesus Cristo e crê que só há mudança em Jesus Cristo, você está nessa batalha, você está engajado nessa batalha. E eu quero convocar você que está me ouvindo, hoje, 9h da manhã, levantarmos um grande clamor pela nossa nação, pelas nossas vidas, pelos nossos familiares, governantes, autoridades, para que nós possamos vencer isso que está assolando não só o nosso país, mas o mundo inteiro. Que nós vamos sim sair vencedores disso aí. Eu quero encerrar aqui com a oração. Eu quero convidar você, primeiramente, você que ainda não conhece, como eu disse no início desse vídeo, você que ainda não conhece o nosso trabalho, estamos ali na igreja Assembleia de Deus Ministério de Cordovil, em Santa Bernadette. Nós estamos ali nas segundas-feiras, normalmente quando voltar a funcionar, quando a gente voltar às nossas atividades normais. Às segundas-feiras nós estamos ali às 19h30 com trabalho de libertação. Nós estamos ali com um trabalho muito bom de libertação. Você é o nosso convidado. Às terças-feiras nós estamos também com um trabalho de ensino da palavra de Deus. Nós estamos ali também às 19h30 te esperando. Na quinta-feira também, culto público de louvor, adoração ao nome do Senhor. Às 9h nós temos a escola bíblica dominical, e aonde você pode levar a sua família, levar seu filho, sua filha, seja ele a idade que for, você pode levar, jovem, para poder estudar a palavra do Senhor. Nós temos a revista apropriada para poder ser estudada. E no domingo à noite também nós temos nosso culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, aonde você vai poder levar também toda a sua família para poder estar adorando ao Senhor conosco. Nós temos ali o nosso pastor Oswaldo Lino, que é o nosso pastor local ali, o nosso pastor dirigente. Temos todo o corpo de obreiro ali preparado para poder receber você. Temos nossos líderes de mocidade, temos nossas irmãs do círculo de oração, que estão também prontos para receber você também de braços abertos. E também nós queremos fazer menção ao nosso pastor, presidente pastor Francisco José da Silva, que com muito empenho ele implantou esse trabalho há 25 anos aqui no estado de Minas Gerais, cuja nossa sede está lá no Rio de Janeiro, em Braz de Pina. Mas você é o nosso convidado para estar conosco ali em Santa Bernadette. E antes de encerrar, eu quero fazer essa oração, abençoando a sua vida e pedindo a você, não deixa de fazer a sua parte como cristão. Não deixa de examinar as Escrituras
e aprender aquilo que você deseja fazer para que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Se você pode, nós vamos orar ao Senhor, abençoando a sua vida, e esperamos você domingo que vem, permitindo Deus, para que você possa, ou através do nosso canal, ou através lá da nossa igreja. Vamos orar ao Senhor e abençoar você em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te louvamos neste momento, Deus, e já queremos clamar ao Senhor, Deus querido e santo, por toda, ó Deus querido, nossa igreja, Senhor. Nós queremos clamar ao Senhor, ó Deus, neste momento, Deus, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito e que ainda há de fazer, ó Deus, na nossa vida, há de fazer, ó Deus, no nosso país, Senhor. E, ó Deus querido, aonde chegar esta mensagem, Deus, que haja, meu Deus, renovação, transformação, libertação, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Fique com esta palavra aí e nós te aguardamos e você, o nosso convidado. Deus te abençoe em Cristo Jesus.